Se você é nosso ouvinte assíduo, já nos ouviu dizer muitas vezes que o espírito é imortal e que pré-existe a vida física. Também já nos escutou dizer que, ao encarnar, o espírito assume um corpo físico com características biológicas e psicológicas que são apropriadas para a sua jornada evolutiva naquele momento. Mas e ao desencarnar? O espírito se desprende do corpo material e deixa no corpo físico todas as características biológicas e psicológicas? Ele deixa de sentir fome, sede, dor. E quanto ao sexo, os espíritos ainda têm desejos sexuais após a morte? Fica com a gente nesse episódio e descubra. Papo místico. Oi, meu nome é Quitéria Dark e quando eu comecei a estudar espiritualidade há bastante tempo atrás, eu confesso que eu fiquei muito confusa quando eu cheguei nesse tema, porque se o espírito não possui gênero ou corpo, como é que nós escutamos na literatura relatos de sexo no mundo espiritual? Meu nome é Gabriel Menezes e, sinceramente, esse é um tema muito viagem que eu nunca imaginei pensar. Mas ele é bastante curioso e hoje a gente vai elucidar ele porque a gente já recebeu solicitações sobre esse tema aqui de vocês. Para abordar essa questão de forma coerente e com os ensinamentos aí, das literaturas, a gente precisa primeiro entender como interpretar, antes de qualquer coisa, a existência humana e espiritual da natureza do espírito, não é mesmo? A gente já sabe que o espírito é imortal, como eu falei na minha introdução, e que ele preexiste à vida física. E ao encarnar, esse espírito, ele assume um corpo físico com características biológicas e psicológicas que são apropriadas ali para sua jornada na próxima vida. Contudo, quando ele desencarna, o espírito ele se desprende do corpo material, levando consigo o perispírito. O que é o perispírito, né? Porque como a gente vai falar de sexo e é algo muito material, é importante a gente fazer esses esclarecimentos, tendo em vista o drama do tema. Acredito que muitos já ouviram a gente falar em outros episódios, né? Mas a gente tentou trazer aqui algo mais completo, né? Então, como eu vinha explicando, quando ele desencarna, ele leva consigo o perispírito. O que é Isso, o perispírito? É o perispírito? Uma espécie de corpo espiritual, podemos assim explicar, que reflete aí o estado evolutivo e as características do espírito desencarnado, não é mesmo? E esse perispírito ele pode manter formas e traços que refletem a última encarnação do espírito, incluindo muitas vezes uma aparência que sugere o sexo biológico que a pessoa tinha em vida. E isso ocorre porque o perispírito é moldado pelas lembranças e impressões mentais da última existência física. Contudo, essa forma de apresentação ela é temporária e adaptada à percepção que o espírito tem de si mesmo naquele momento, com aquela carga emocional, experiencial, aquela carga de aprendizados, personalidades que ela trouxe da última vida. Mas se esse espírito ele vai evoluindo, ele pode também se desprender dessa carga e a gente vai falar um pouco mais pra frente como é que isso impacta. Claro. E aí, são três, pra gente começar a entender esse tema, dimensões, digamos assim. A do corpo físico, de carne e osso. O perispírito, que é como se fosse o nosso corpo, tem ali mais ou menos o formato do nosso corpo físico, mas ele é energético. Isso. E o espírito. O espírito em si, ele não tem gênero, não tem cor, não tem Alguns raça, vão entender espírito de nada. maneira mais simples como alma, né? A alma, a mater, né? Que é a mãe da vida. Então, essa alma, ela tá ligada, vamos dizer, a essa visão que alguns até chamam de eu superior, enfim, trazem nomes diferentes e fica muito difícil encaixar porque são muitas tradições, muitos pontos de vista, a gente não quer se aprofundar nesse tema agora. Mas essa alma, essa sim,
ela transcende tempo, espaço, sexo, afinidades, etc. E o perispírito é esse que é quase como uma impressão energética espiritual do que fomos na última vida. Sim. E aí, pra gente ir adentrando ao nosso tema com mais profundidade, uma vez que nós já deixamos os conceitos básicos aí, né, do corpo físico, perispírito, espírito, alma, seja lá como a sua crença te leva a acreditar, é importante a gente começar a responder uma pergunta que eu acho que é o motivo pelo qual todo mundo olhou pra esse tema e falou: opa, esse daqui eu quero escutar, porque realmente me parece algo curioso, né? Que é o conceito de sexo no mundo espiritual. O conceito de sexo, ele realmente existe no plano espiritual ou é uma coisa que é só para quem tá encarnado, né? É só algo terreno. E aí, pra gente responder essa pergunta, é importante a gente também esclarecer alguns temas sobre a importância da sexualidade, né, na vida terrena. Por quê? Porque o sexo ele tem um papel biológico essencial para a preservação da espécie e também para a formação dos laços afetivos, emocionais, entre nós, os encarnados. No entanto, gente, no plano espiritual, o sexo, como nós conhecemos, enquanto função biológica e ato físico, não existe. Polêmico, né? Porque aí você vai dizer assim, mas Quitéria, você lá na sua introdução falou que você ficou confusa. Exatamente. Ele não existe da forma como nós conhecemos e imaginamos aqui na Terra. Mas a gente vai um pouquinho pra frente esclarecer melhor o porquê que ele não existe, tá? E aí, quando a gente vem pros conceitos, né, espirituais, eles nos ensinam que a sexualidade, tal como ela é entendida na Terra, ela é uma característica inerente ao corpo físico. Ou seja, é dizer que ela está profundamente ligada à matéria. No plano espiritual, o espírito, ele não tem órgãos reprodutivos e, portanto, não tem como a reprodução ou o ato sexual físico existir. Então, primeira pergunta esclarecida, certo? É, isso aí. E aí, é interessante a gente observar que esse perispírito, ele carrega essa impressão da imagem que temos como fomos, homem, mulher, né? A questão do sexo. Mas o órgão reprodutor, ele não se materializa nos espíritos mais evoluídos, vamos dizer assim. Né? E aí a gente claro. vai entrar depois na temática dos espíritos infelizes, dos nossos irmãos ainda presos na ignorância, na erraticidade, /limbo, /umbral, /purgatório, como você quiser chamar, né? O Allan Kardec, inclusive, nos ensinamentos trazidos por meio da obra O Livro dos Espíritos, nos esclarece que as necessidades materiais, incluindo o sexo, são próprias da vida física terrena e têm pouco ou nenhuma relevância no plano espiritual. E a ideia de que o espírito não possui órgãos sexuais ou gênero, tal como concebemos no corpo físico, é abordada de maneira implícita, ou seja, não é explícita, em várias obras da doutrina espírita, que é uma doutrina que traz mais respostas para a gente através dos médiuns e todo esse intercâmbio entre os espíritos encarnados e desencarnados, né? Traz mais conhecimento, informações mais detalhadas sobre o mundo espiritual. Então, o Livro dos Espíritos é um ponto que traz essa visão do espírito não possuir os órgãos sexuais ou gênero de uma maneira implícita, especialmente no Livro dos Espíritos. Claro. E nesse livro o espírito é descrito como um ser imaterial que não depende da biologia como entendemos para existir. E a diferenciação sexual está associada ao corpo físico e não à essência espiritual. Essa coisa de se identificar como homem ou mulher, isso é inerente ao corpo físico e não à essência espiritual, que não é nenhum dos dois. Né? Claro. Transcende essa dualidade, né? Para ser mais específica com relação a essa questão, né? A questão do Livro dos Espíritos que traz essa pergunta, os espíritos têm sexo? É a questão de número 200, né? E a resposta é não como entendeis, porque os sexos dependem da constituição física.
há entre eles o amor e a simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Exato. E aí uma pergunta recorrente é: os espíritos ainda têm desejos sexuais? E aí, de acordo também, né, com as doutrinas espiritualistas, a gente vai entender que os espíritos que ainda estão em estágios inferiores de evolução podem manter certos desejos terrenos, incluindo certos impulsos sexuais. E esses desejos, no entanto, são resquícios da vida material e tendem a desaparecer à medida que o espírito se purifica e evolui. São como traços de personalidade, certas tendências e impulsos que sobraram no espírito que ainda está se desprendendo da vida material. Por isso que, frequentemente, um dos livros que retrata isso de uma maneira realmente muito detalhada é o livro Violetas na Janela, onde fala de todo o concurso que um espírito passa depois que desencarnado, ao chegar nas respectivas colônias ao qual esse espírito tem mais afinidade. Ele passa por toda uma educação, um treinamento para, por exemplo, não depender... Aprender a viver, né? Aprender a viver no assim. mundo espiritual e não precisar, por exemplo, Ir ao banheiro, comer alimentos, beber água, dormir, aprender a capacidade de, por exemplo, volitar, que eles chamam, né, que é o levitar do espírito, né? Então eles passam por todo um treinamento, um entendimento de como operar nessa nova dimensão, que é a dimensão espiritual. E uma coisa importante também, que não no livro Violetas na Janela, mas no outro livro que, se não me engano, é da mesma autora, que é a Vera Cruz, Vera alguma coisa, não lembro. Vera Lúcia alguma coisa. Vera Lúcia Medeiros? Não. Não, é com M mesmo o sobrenome, mas não me lembro. Não lembro agora. Ela fala no segundo livro, Vivendo no Mundo dos Espíritos, quando a Patrícia, né, que é esse espírito de 19 anos, que ela desencarna e ela vai para essa colônia espiritual e depois ela vai fazer um curso, né, que é como se fosse uma espécie de faculdade, né, para viver ali no mundo espiritual. Ela conta que quando elas estão no umbral, né, que eles usam uma roupa específica, que é uma capa marrom ali para andar no umbral e botas específicas, ela conta que quando eles fazem esses trabalhos e eles descem, né, ali para um ambiente mais denso, mais materializado, eles precisam dormir, mesmo depois... porque eles estão numa dimensão que vai exigir mais fisicamente num certo nível espiritual deles, né? Claro. Eles, nesse caso, é uma questão mesmo de energia, é um ambiente mais denso, que para eles estarem, eles precisam se densificar, ou seja, descer para essa dimensão, e ali eles vão ter certas necessidades que eles não teriam como se alimentar, por exemplo. Nas dimensões mais, vamos dizer, fluídicas, né? Sim. E os espíritos mais apegados à matéria, que geralmente ficam ainda ali um certo tempo na erraticidade, no umbral. Eu gosto de usar nomes diferentes justamente para tentar abarcar todas as crenças, né? Mas diferente de nome, indiferente de nome, na verdade, eu queria dizer, a gente está falando de uma dimensão ali mais de sofrimento, né? Sim. Então os espíritos mais apegados à matéria, geralmente eles ficam um certo tempo ali para se liberar desses impulsos e eles podem tentar saciar esses desejos diversos, vontade de comer, vontade de dormir, vontade de beber, vontade de fazer sexo, vontade de continuar se drogando com a substância que ele era dependente ainda em vida, vontade de, enfim, vícios diversos, impulsos diversos. Sim. Esses espíritos mais apegados à matéria vão tentar saciar esses desejos de forma desordenada, claro, causando perturbações a si mesmos e, em muitos casos, inclusive, até influenciando encarnados que estejam em sintonia vibratória com essas energias. Por isso, quem é médium, frequentemente, quando vê a galera, sabe aquela galera que fica na rua mesmo, entregue a bebida, quase como muitos já são mendigos, né? Porque ficam ali na vida só bebendo ou se drogando. Quem é médium e passa nesses ambientes, igual lá na Cracolândia, vai ver, além dos encarnados, muitos desencarnados, claro, se alimentando ali dos fluidos energéticos dessas pessoas ainda vivas, que estão alimentando o vício em si mesmas e, por rebote, alimentando o vício
desses espíritos. Mesma coisa com o sexo, né? Exatamente. Mas uma coisa que é importante a gente falar é que esses comportamentos, eles são sintomas de espíritos ainda presos à materialidade, né? Não é ali a sua verdadeira natureza espiritual evoluída. Eles ainda estão apegados à matéria. Claro. Né? Então, à medida que o espírito ele vai se libertando desses apegos, ele compreende que o verdadeiro progresso está na sublimação dos desejos terrenos, né? E no desenvolvimento de sentimentos mais elevados, como o amor, o altruísmo, a fraternidade. Ele vai perdendo esses apegos. Claro. Né? Exato. É o que, por exemplo, muitos ainda fazem em vida, como monges, sacerdotes, clérigos, os yogis, aqueles que se dedicam a práticas mais ascéticas, ou seja, práticas mais rígidas e disciplinadas, de, por exemplo, se abster, fazer votos de castidade, se abster, por exemplo, de luxos e de conforto material, comer geralmente porções reduzidas ou muitas vezes fazer jejum por tempos determinados. Sim. Enfim, então, assim como aqui na matéria, existem pessoas, inclusive, que conseguem por um bom tempo se alimentar de luz, né? Que fala, né? Que realmente isso de energia, isso é visto, por exemplo, a biologia, a bibliografia de um yogi, de Yogananda, né? Então, é um livro que fala de relatos de grandes yogis lá dos Himalaias, do Tibete, da região do Vale do Indo. Toda aquela galera ali, tem muitos que fazem práticas realmente para se abster ainda em vida dos apegos, dos desejos e dos impulsos da matéria, para entrar nesse estado de nirvana, samadhi, de sublimação, de superação da matéria ainda em vida. E, naturalmente, quando a gente desencarna, se a gente não tem um certo nível de evolução, a gente também vai ter que treinar isso lá no mundo espiritual, no plano, nas colônias, para poder superar esses impulsos, né? Então, gente, o sexo, enquanto a sua função física, ele é uma característica exclusiva do corpo material. Importante ressaltar isso. E aí, como a gente falou, necessária realmente para a reprodução, né? Para criar os laços afetivos aqui na Terra. Mas no plano espiritual, essa função não tem mais utilidade. Esse é o fato, né? Porque o espírito em si, ele não tem mais necessidades biológicas, independente do nível dele. Mesmo esses que ainda estão na erraticidade, no umbral ali, nos reinos mais densos, eles não têm necessidade biológica. É uma necessidade mental por um impulso, um desejo, quase que, vamos dizer, de um vício mental, de um padrão mental que aquele espírito ainda está preso no nível de consciência que ele está. Aí você vai dizer assim, poxa, Quitéria, Gabriel, mas como assim? Quer dizer então que se eu morro e eu encontro meu marido no plano espiritual, não vai rolar? Não. Não, exato. Sabe por que não? Aí, novamente, plano espiritual. Plano espiritual, ele é vasto. Tem as regiões mais densas. Tô falando do plano espiritual elevado. Aí a gente tá falando das colônias, onde a galera já tá mais em paz, já se desprendeu da matéria. Realmente lá não vai rolar. Né? Mas aí, gente, poxa, mas que sem graça deve ser a vida? Não, gente. Porque a capacidade de amar, de formar laços, ela é profunda. Então, a capacidade dos espíritos se conectarem, ela continua. Só que essas conexões, na verdade, tanto as conexões, né, mais elevadas, os sentimentos mais elevados, são ainda mais fortes no plano espiritual. Exato. Mas a gente está falando de sexo. A gente está falando de matéria, né? A gente está falando disso. Então, nesse aspecto, não vai rolar. Exato. Em suma, no plano espiritual, realmente, então, não existe o sexo como conhecemos na Terra. Mas como a Quitéria falou, as relações de afeto, de companheirismo, elas se mantêm e eu diria, elas se potencializam, porque lá nesse nível, a conexão emocional, espiritual, ela é muito maior. E ela vai evoluindo para formas de amor mais elevadas, desmaterializadas, baseadas também no desapego, de certa forma, porque não é mais aquela relação de posse. Embora, sim, ainda se formem casais no mundo espiritual. E isso a gente vê em várias literaturas. Se mantém também os da Terra. Você muitas vezes, né, se mantém. Ou às vezes você desencarna e quem está esperando
é a sua ex. E aí depois a que ficou na Terra desencarna. Como é que resolve isso? Uai, Muitas vezes... evolução. Exatamente. Os espíritos lá, eles se entendem muito, né? Realmente, eu já vi várias literaturas onde, por exemplo, o espírito que desencarnou antes mantém laços afetivos ainda com quem ficou. E a gente vê, por exemplo, no nosso lar 1 e no nosso lar 2, uma situação acontecendo. Por exemplo, quando André Luiz volta para a Terra e ele vê a família dele... Ele vê a esposa dele com outro homem, porque ele morreu, ela passou pelo luto. O André Luiz, o espírito André Luiz, ficou um tempo no umbral, não sei quanto tempo, 8 anos. 8 anos, eu não lembro agora. E daí depois ele foi para a colônia, lá na colônia ele se recuperando, ele decidiu dar uma fugida para ver a família dele. E a família dele já estava a essa altura bem, a família dele já tinha superado a morte dele, a mulher tinha casado de novo. Mantinha-se o laço de afeto, de amor, mas ela estava tendo uma vida, um relacionamento físico, terreno, material com outro homem. E aí, quando ele vê a cena, ele vai para um nível de vibração, de uma densidade muito grande. Depois ele aprende a viver e desapegar, entendendo ainda que ama a mulher, mas de uma relação de desapego. Sim. Né? Então... Agora, como se resolve esses enlaces? Por exemplo, depois essa mulher desencarna e o marido novo dela desencarna. Se esses espíritos ainda decidirem manter laços afetivos como um casal, eles podem. E muitas vezes, por exemplo, no nosso Lar 2 tem a cena onde um casal que se casa lá com a ajuda do Aniceto, que é um espírito mais elevado que não precisa mais reencarnar. E eles são realmente ali passam por um matrimônio e decidem se unir. E tudo isso é um arranjo, porque às vezes aquele espírito que desencarnou antes, ele já não vê mais necessidade, por exemplo, o André Luiz não vê mais necessidade de manter coisa de casalzinho, e ele tá seguindo a vida dele lá, trabalhando no resgate, mas aqueles dois que desencarnaram depois, a ex-esposa dele e o marido novo, podem decidir ali manter o enlace, enfim. Sim. É um arranjo que a gente... É como na vida real, né? Não tem regra, não tem... 1 mais 1 é igual a 2, né? Vai se discutir, vai se alinhar ali no plano espiritual, né? Sim. Então é bem interessante. Sim, e o tema da sexualidade no plano espiritual é de fato um tema que é intrigante, né? Especialmente quando a gente fala dos espíritos não evoluídos, que é o que a gente vai começar a abordar agora. Primeiro a gente falou dos espíritos que conseguiram superar o apego, e agora vamos falar dos espíritos que, infelizmente, por desconhecimento do mundo espiritual, por baixeza moral ou muito apego à matéria, não conseguiram superar. Então a gente vai falar desses agora. E aí, tem sexo ou não com eles? Como é que funciona essa coisa? Eu acho que um dos meus primeiros contatos assim com literaturas que trazia muito essa temática foi no livro, a gente já indicou ele aqui, Um Roqueiro do Além, que é, na verdade, o espírito do cantor Raul Seixas, né, que ditou esse livro para um médium. E ele traz muito, assim, essa coisa do apego à matéria, porque ele desencarnou, ficou preso lá na cova, saiu, foi parar em cidades umbralinas. Então foi parar no motel. Foi parar no motel, viu os espíritos viciados em sexo, né? Então ele traz isso. E são realmente, assim, nesse livro, relatos de experiências de espíritos que, ao desencarnarem, ainda permanecem presos nos desejos, nos prazeres materiais, como é o caso do sexo. E essas descrições, e se vocês não leram ou não ouviram, porque tem uma radionovela também sobre isso, né, sobre esse livro. Já saiu esse livro no formato de áudio. Então, assim, fica aí a dica, mas ela reflete muito um ponto de vista específico sobre os espíritos que ainda não conseguiram se desvincular desses desejos terrenos, né, e principalmente sobre o sexo, e que continua aí buscando experiências em regiões mais densas do plano espiritual, como é o caso do umbral e erraticidade, como o Gabriel falou, né? E ali eles vão se afinizar com espíritos, frequentemente em grupos, cidades umbralinas, né? Vamos dizer, como se fossem colônias espirituais, mas num nível mais denso ainda, por isso chamadas de cidades umbralinas.
versus colônias espirituais que estão num plano um pouquinho mais sutil, elevado e desprendido. E isso aqui a gente está falando sobre dimensões, é tudo sobre dimensões de vibração e consciência. E aí, independente, vão ter doutrinas, visões espiritualistas que vão querer tentar nomear primeiro plano, segundo plano, terceiro plano de dimensão, quarto, quinto, sexto. Eu acho tudo isso perda de tempo, porque são incontáveis dimensões. Por exemplo, se nesse momento eu estou vibrando no amor e a quitéria está vibrando numa raiva, a gente já está em um nível de vibração, logo de dimensão de consciência diferente. Como mensurar isso em primeiro plano, segundo plano, quinta dimensão, quarta? Eu acho, de verdade, aí é minha opinião pessoal, nada contra quem faz isso, mas é uma perda de tempo. É novamente o ser humano tentando colocar o que é infinito numa caixinha limitada que é a sua compreensão. Né? Mas é interessante a gente observar que, de acordo com as diversas literaturas, os espíritos que desencarnam e não se libertam dos apegos materiais, como a gente já disse, vícios diversos, bebida, álcool, drogas, sexo, desejos sexuais, exacerbados, diversos outros prazeres terrenos que não cabe aqui tentar classificá-los, podem permanecer em regiões espirituais conhecidas como umbral ou outras cidades umbralinas, como a gente disse, que são representações de estados espirituais / estados de consciência inferiores, onde esses espíritos vão se afinizar justamente vão se sintonizar pelas suas afinidades e pelos seus desejos. Existem cidades umbralinas inteiras por exemplo, alcoólatras, suicidas, existem de criminosos, tem cidades umbralinas de espíritos apegados ao sexo. Sim. Então, o umbral, na visão espírita, é essa zona de sofrimento, mas também é uma zona de purificação. Sim. Porque às vezes o espírito precisa passar um tempo ali nesse estágio e ele vai perceber uma hora mais cedo ou mais tarde o sofrimento que ele está causando a si mesmo e aos outros, onde os espíritos presos a esses desejos e sentimentos mais densos vão ali uma hora perceber que estão prontos para se libertar e ascender aos planos espirituais mais elevados. Claro, e esses lugares, como a gente já comentou, são lugares com vibrações ainda muito ligadas à matéria, né? Então, eles automaticamente vão para lá tentar reviver essas experiências que eles estão tão acostumados na Terra, como o sexo, as drogas e outros muitos prazeres sensoriais, né? Essas regiões, na verdade, elas são descritas nas literaturas como verdadeiras cidades, até com organizações próprias, como no próprio livro do Roqueiro do Além, ele fala sobre isso, né? E elas podem ser vistas também como reflexo ali da nossa própria consciência, onde a gente continua buscando aquilo que nos liga à matéria. Exatamente. É triste, né? É triste, mas como a gente vem compreendendo cada vez mais, né? É um estágio, às vezes, necessário para o aprendizado através da dor e do sofrimento, para que aquele espírito possa evoluir. E no final, não existe bem ou mal, tudo está trabalhando a favor da evolução do espírito. Até aquilo que a gente vê como algo ruim está ajudando o espírito com um remédio amargo a evoluir. Sim. Naturalmente, a gente pode escolher o caminho do amor para aprender, né? E aí você deve estar se perguntando, né? Mas como assim, Quitério e Gabriel? Sexo no umbral? Isso é prazer ou é sofrimento? É curioso, né? Boa pergunta. Essas descrições trazem a ideia de que mesmo no plano espiritual, alguns espíritos tentam de fato satisfazer os desejos terrenos como o sexo, mas esses prazeres são ilusórios e não trazem a satisfação verdadeira. Claro. Na verdade, muitos relatos sugerem que essas experiências no umbral são uma forma de prisão emocional e espiritual, onde o espírito é constantemente levado a viver esses impulsos e desejos e nunca alcança a satisfação, acaba precisando de mais, e é um processo que, na verdade, é um intercâmbio de energias e eles estão tentando encontrar paz e plenitude através do ou aliviar um pouco o sofrimento com o prazer, né? Exatamente, né? Tentando através do prazer aliviar o sofrimento ou buscar um pouco de paz, de alívio e plenitude, mas no final isso está distanciando eles, né? Do alívio, da paz e da plenitude. Claro, eu acho que é um reflexo do estado espiritual do espírito, obviamente muito aterrado e ligado na matéria, e claramente de espíritos que não compreenderam a natureza da vida após a morte
né? E permanece ali apegado a esses prazeres carnais que experimentaram ali, e foi bom enquanto encarnado, né? Mas assim, geralmente são espíritos que viveram, experimentaram esses prazeres em excesso, Claro. em desequilíbrio, em desarmonia, a ponto total. de virar vício, e por isso eles tentam experimentar ainda depois de desencarnados no mundo espiritual. Sim, e também eu acho que a ausência um pouco de conhecimento, porque eles não compreenderam a transitoriedade da matéria ainda, né? Eles ainda estão... Muitos, eu acredito, tipo, nem entendem porque estão naquela situação, nem perceberam que desencarnaram. Muitos, é verdade. Se veem ali durante anos e anos e anos naquele lugar. Como um sonho, sabe? Que do nada, essa noite eu tive vários sonhos. É como um sonho que do nada, tu tá ali, ele é muito real, tu não sabe como foi parar naquele lugar, porque tu tá ali, tu esquece da tua vida quando ainda em vigília, é acordado, de repente você tá no drama daquele sonho e tu tá vivendo ele, revivendo, até tu atingir a consciência de que você está vivendo um sonho e tá sofrendo numa ilusão que não precisa. Assim é o umbral, é uma ilusão onde você tá sofrendo pelo seu nível mental / consciencial de apegos, de desejos e frequentemente também de crimes que você cometeu, né? Sim, aí você deve pensar, poxa, mas eles vão ficar lá até quando, né? Eles vão ficar lá pra sempre? Não, gente, claro que não. Quando eles deixarem de lado os seus impulsos, né? À medida que eles se elevam espiritualmente, eles vão ser resgatados, né? E também vão deixar de sentir essas necessidades ali quando passarem a vibrar, podemos assim definir, em esferas, né? Em dimensões mais sutis, pensamentos mais elevados. O aprendizado também, né? Que vem muito quando vai chegar um momento que o espírito se cansa. Existe um momento que a gente vê frequentemente nas diferentes obras, que o espírito que está lá preso nessas condições, chega uma hora que ele cansa, ou ele percebe, aprende, né? Ou ele não quer mais. Na verdade, ele percebe, geralmente é pela dor mesmo. Chega uma hora que dá um estalo, ele percebe o quanto está sofrendo, ou quanto ele está causando mal a si mesmo, ou a mais alguém, e de repente a consciência dele estala, ele se arrepende, ele pede perdão a quem tem que pedir, geralmente vem na forma de um clamor, a gente vê isso frequentemente na literatura, o espírito se percebe numa condição, num enlace, numa coisa muito ruim, chega uma hora que ele pede perdão, clama por Deus, clama por ajuda, e sempre vê um espírito, um irmão mais feliz, mais qualificado ali no resgate daquele espírito. Super. E aí alguns autores, né, espíritas, que a gente vai ver uma vasta obra falando sobre a existência de cidades inteiras no umbral, onde as práticas, incluindo o sexo entre espíritos, podem ser observadas via de fato. Então é um sexo onde o perispírito ali densificado ainda guarda a impressão sexual, igual a gente vê, por exemplo, no livro, quando a gente fez um resumo do livro Memórias de um Suicida, quando o cara ele se suicida, ele continua sofrendo fisicamente da mesma coisa que o matou e ele materializa espiritualmente aquilo, plasma, vamos dizer assim, espiritualmente aquilo, no seu corpo espiritual, no seu perispírito, aquele ferimento como se ele tivesse um corpo de carne ainda. Sim, então esses espíritos densos, eles ainda têm o órgão sexual. E ocorre mesmo o sexo como a gente entende na matéria. Claro. Né? E dentro dessas regiões, né, que o Gabriel citou, cidades umbralinas, e com base nos relatos da própria literatura que a gente citou, o sexo, ele pode ser praticado como um desejo incessante ali, uma busca desesperada, né, pelo prazer, em um lugar onde a energia espiritual é densa e as vibrações são baixíssimas, né? Então, esses espíritos, eles não experimentam o sexo da mesma forma que faziam quando eles estavam encarnados. O que acontece, de acordo com essa literatura, é uma tentativa de saciar um desejo que não pode ser plenamente realizado e que leva esses espíritos a um ciclo de frustração, inclusive. Exato. Vou usar um exemplo para tentar exemplificar isso da melhor maneira possível. É um exemplo tosco, mas é uma realidade. Por exemplo, quando você tem um sonho sexual, um sonho erótico. Frequentemente no sonho erótico, você nunca chega no orgasmo. Tu tá ali no sonho erótico e tá tendo prazer e de repente tu só acorda ou o intercurso,
a situação não se completa, você não chega no orgasmo. É exatamente assim no mundo espiritual. Você tá ali tendo aquela coisa, mas nunca chega na satisfação total, nunca chega na realização orgásmica, e isso causa mais sofrimento. E o espírito continua buscando mais, até ele abrir os olhos de quanto que ele está frustrado. Ele nunca vai chegar a nenhum nível de prazer e plenitude ali, porque no final, gente, de verdade, no orgasmo, o que a gente sente depois é um êxtase, é um relaxamento, é uma paz, é uma plenitude. Ou às vezes, dependendo se é um ato sexual feito com uma pessoa que você ama muito, um estado de amor profundo, de conexão com aquela pessoa. A gente alcança isso através do sexo, ainda na carne, mas no mundo espiritual a gente alcança esse estado com o nosso nível de consciência, igual quando tu tá meditando. Com sentimentos elevados. E com sentimentos elevados, igual quando você tá meditando e você atinge aqueles estados de êxtase, de bliss, de nirvana, estados de pico, de profunda paz e conexão com tudo e com todos. É a mesma experiência que no sexo a gente alcança por fugazes momentos, no momento ali, vamos dizer, do orgasmo, né? Uhum. Outro ponto importante também, ainda falando da influência dos espíritos viciados em sexo, né? Uhum. E que são também levantados nessas obras, é a influência desses espíritos, ainda em estado de evolução, sobre os encarnados, sobre a gente. Uhum. Muitas vezes, esses espíritos que ainda possuem esses fortes desejos, eles podem tentar influenciar e até obsidiar pessoas encarnadas que estejam nessa mesma sintonia vibratória com os mesmos impulsos. Então, esses espíritos, eles se aproximam da gente, né? Que tem esses comportamentos e esses pensamentos mais materialistas. Por quê? Porque isso vai facilitar o processo de obsessão. Eles se usam disso como um ponto fraco para entrar na tua vida. Claro, e essa obsessão ela pode levar, inclusive, a comportamentos compulsivos ou até desregrados também por parte de nós encarnados. E muitas vezes a gente nem tem a consciência de que a gente está sob essa influência desses espíritos, porque a gente está tão preso às nossas próprias necessidades e aos nossos próprios desejos terrenos e à falta de consciência e de conhecimento, né, que a gente nem se dá conta. Nesses casos, é importante a gente trabalhar a desobsessão, mas é também fundamental trabalhar a própria evolução moral, evolução espiritual. O conhecimento é libertador, né? Exato, e aí, inclusive a gente percebe como muitas vezes os espíritos infelizes, os nossos irmãos ainda presos na ignorância, no desejo de vingança, eles usam dos nossos impulsos sexuais como uma forma de fazer a gente cometer mais crimes contra nós mesmos e nosso corpo, soprando coisas em nossos ouvidos quase como numa experiência de hipnose, falando na nossa mente, faz isso, faz aquilo, e a gente confunde isso com o nosso pensamento e a gente acha que é só nosso, mas também se mistura com o nosso. Porque no fundo a gente tem aquela afinidade, a gente tem aquele desejo, e o espírito só aproveita para plantar mais e tornar quase impossível para a pessoa largar aquele vício. E aí que entra, por exemplo, um trabalho muito eficaz que tem sido feito em diversos hospitais espíritas sobre a quebra de vício. Porque trabalha-se tanto no nível psicológico, terapêutico, mental, aqui do plano material, mas também trabalha-se no nível espiritual, afastando os espíritos infelizes que estão ali também, junto com o meu vício, ainda soprando mais desejo, vontade, ou nos seja... outros irmãos que já estão desencarnados. Exato. E aí, qual é o papel, então, da evolução espiritual nisso tudo, gente? O papel da evolução espiritual é exatamente fazer com que a gente se desvincule dos apegos materiais e dos impulsos que são puramente físicos, né? Então, espíritos que ainda estão presos ao sexo, ao vício, aos prazeres terrenos e, inclusive, por ressonância também vão para essas cidades umbralinas, de certa forma, estão retardando o seu próprio progresso espiritual. E à medida que esse espírito ele compreende que essas experiências são passageiras e não conduzem à verdadeira felicidade, ele começa a trabalhar para se libertar dessas ilusões, né?
e ascender os planos superiores da existência. Então é importante... Ou pelo menos ir para uma colônia. É verdade, para aprender a superar isso com a ajuda de espíritos mais esclarecidos. E é importante ressaltar que na visão espírita, né, e de verdade, a gente vai falar do espiritismo e tal, mas vamos... porque tem mais literatura, onde né? tem mais literatura, mas vamos ampliar para além, né? Não há nenhuma condenação quanto o sexo como algo negativo ou pecaminoso. É importante a gente ressaltar isso. A gente trouxe só... É um tema polêmico para, né, esclarecer, né? Porque a gente já recebeu essa pergunta, né? Existe sexo no plano espiritual? E aqui a gente está esclarecendo. Mas é importante a gente ressaltar que não tem essa coisa de condenação quanto ao sexo como algo negativo ou pecaminoso. E o problema de qualquer vício, o desejo, é o excesso, sempre. Sim. Como já dizia Paracelso, a diferença entre o veneno e o remédio é simplesmente a dose. Claro. Né? Então, pelo contrário, né? Por exemplo, o espiritismo ele reconhece que o sexo, dentro de um contexto de afeto, respeito mútuo, responsabilidade afetiva, né? Porque também não adianta ser um bunda lelê e cada hora com um parceiro ou parceira diferente, sem ter responsabilidade afetiva pela energia que tu tá trazendo para tua vida ou para a vida dos outros, né? Mas assim, é importante a gente reconhecer que o sexo é simplesmente uma expressão natural da vida física, né? No entanto, quando o espírito se apega excessivamente, como eu já disse, a esse ou outros prazeres materiais, ele perde a oportunidade de se elevar espiritualmente, ficando preso a vibrações inferiores que lhe causam sofrimento. Claro. Então, gente, pra gente ir concluindo esse episódio, no contexto espiritual, especialmente nessas regiões umbralinas, o sexo entre os espíritos não evoluídos, ele pode ser, sim, uma prática que reflete aí o estado de prisão mental e emocional desses espíritos em relação aos prazeres da carne. E esses comportamentos não representam uma verdadeira satisfação, como a gente falou, mas sim uma forma de prolongar o sofrimento até que esse espírito esteja pronto para se libertar e ascender a níveis mais elevados de consciência. Exatamente. E a evolução espiritual, ela envolve, entre outras coisas, a sublimação dos desejos terrenos e a busca por formas mais elevadas de amor e conexão baseadas na afinidade espiritual e não nos prazeres puramente materiais. Mas você está encarnado, tem o seu parceiro, tem sua parceira, pode fazer amor, pode se relacionar sexualmente, não tem nada de errado nisso. Enquanto físico, encarnado, esse vai ser um desejo, um impulso natural do corpo humano. Mas depois, quando desencarnado, a gente não tem mais essa necessidade, porque já não tem mais aquela química hormonal, o órgão sexual, aquela necessidade física. Então, cada coisa no seu lugar. Então, para a gente ir acabando, a parada é o seguinte. Tu desencarnou, chegou no plano espiritual. Se alguém quiser fazer sexo com tu, corre, porque não é nada que preste. Exatamente. Não é o espírito esclarecido, não é o espírito evoluído. Esclarecido, entendeu? Não. É um irmão infeliz. Corre que é cilada, Bino. Bom, vamos para nossa roda mística? Vamos lá, então. Bem-vindos à nossa Roda Mística. Neste espaço indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Chegamos na nossa roda mística e aí o que a gente vai ignorar não, caramba. O que a gente vai indicar pra galera? A gente tá meio enferrujado, né, inclusive, né? A gente pode ignorar a saga do computador que dá um episódio de podcast, né? Pois é, a gente ficou, sei lá, cara, qual foi o último episódio? Gente, a última vez que a gente se viu foi em julho. Julho? Foi, caramba. Final de julho, a gente terminou o último episódio falando assim: nossa, na semana que vem a gente vai pro Chile, a gente não vai gravar episódio. Você, não, vamos gravar sim, não sei o quê, lá. Então a gente ficou... Nunca mais a gente apareceu. A gente ficou agosto e setembro, 2 meses sem episódio, caramba. A gente, foram não só viagem pro Chile, né, foram outras viagens. Misturado... Mas não foi esse o motivo pelo qual não gravamos episódio por 2 meses? Um pouco, tá? Não vou mentir, não. Porque pra gravar podcast ainda dava um caldo, dava pra sobreviver. Mas o meu computador, ele foi
os softwares todos atualizando. Eu uso o Ableton Live, né, que é uma digital audio workstation para gravar, para criar música, para editar, para masterizar, mixar os áudios. E ela sofreu uma atualização que o meu computador não deu conta. Meu computador já tem uns 5 anos de idade, o meu antigo computador. Temos computador novo, patrocinado por uma ouvinte queridíssima. É verdade, Enfim, é uma aluna minha que me deu de presente parte, né, do valor que eu montaria o computador. Deu pra só comprar a placa de vídeo, mas que bom, né, ter uma placa de vídeo no computador, que senão seria só processador, só CPU, mas temos placa-mãe. Exatamente, gratidão por isso. E, enfim, então consegui montar um computador e aí agora a máquina a gente tá gravando aqui usando 5% da CPU, gente, eu nem acredito. A gente gravando era 20, 30, 40% às vezes da CPU com as outras faixas onde tinha uns plugins de masterização, de tratamento dos ruídos da voz, tudo em freeze, né, que a gente congela para ele não ficar processando ali junto com o áudio principal, para tipo assim diminuir o processamento. E mesmo com freeze, tipo o CPU batendo 50%, dando crash. E para editar, então, para renderizar um áudio de 20 minutos era 1 hora. Agora, cara, eu tô olhando aqui, ó, 4% de processamento. Incrível. A CPU tá em 48 graus. O computador faltava fritar ovo. Era só jogar assim no teclado o ovo, que o computador já ia fritar o ovo. Agora que 49 graus, cara, eu tô muito feliz, né? Então, por isso que a gente ficou sem gravar, porque realmente o computador já não estava dando mais conta. Mas estamos de volta, Estamos de volta com um estúdio praticamente novo, né? Porque não só mudei computador, mudei microfone, fone, mudei algumas coisas aqui, sempre para melhorar, trazer a melhor qualidade de áudio para vocês. Então estamos de volta para ficar. Chegamos para ficar. Eu voltei agora para ficar. Bom, agora uma vez esclarecido o motivo pelo qual desaparecemos, né? Vamos de fato ao que importa na Roda Mística de hoje, que é um conteúdo para reforçar ainda mais os conhecimentos que vocês adquiriram hoje através desse episódio de podcast. É isso aí. Não é mesmo? Tem um livro. Já vamos de livro, né? Eu sei que a gente indica muito livro, mas pra vocês ficarem felizes... Já faz um tempo que a gente não indica, então a gente indica sempre livro. Mas a coisa tem ele em áudio, então não tem preguiça pra quem não gosta de ler, mas entendeu? Ele é um pouquinho longo, ele é umas 10 horas de áudio. Mas vale a pena, eu garanto. Melhor do que ver dorama na Netflix. Ai, não, aí não sei. Aí tem momento pra tudo, você não vem falar mal do meu dorama. Mas bora lá, gente. O livro é Sexo e Destino, né? É um livro que mostra como a lei da causa e efeito, conhecida como karma aí, atua nas questões sexuais e como essas experiências também pode aí tanto elevar o espírito quanto retardar o seu progresso, né? É um livro do André Luiz com a psicografia do Chico Xavier, tá? E esse livro, eu acho que os principais aprendizados que eu obtive através dele foi porque ele traz aí essa coisa, né, do sexo conduzido com responsabilidade, com afeto, com respeito. Pode ser uma força criativa também harmoniosa, enquanto... O uso irresponsável ou egoísta dessa sexualidade vai trazer sofrimento e desequilíbrio. Exatamente. Então o livro também aborda aí questões de obsessão espiritual, mostra como os espíritos desencarnados podem influenciar aqueles que ainda estão encarnados, especialmente nas questões ligadas ao sexo. Mas eu acho que, acima de tudo, Sexo e Destino é uma reflexão sobre o papel do sexo na evolução do espírito. E tem tudo a ver com o tema que a gente falou hoje, né? E ele nos convida a considerar nossas escolhas, né, dos nossos desejos, com mais sabedoria e consciência, entendendo que os laços de amor, respeito e responsabilidade transcendem a vida física. E tudo isso é narrado dentro da história de um espírito que realmente viveu século 17, 18, não lembro agora. Sim. E é um relato mesmo, como uma novela profunda, com diversos personagens. Você vai achar no Spotify, tá? No YouTube também. No Spotify já tem? Tem, eu vi. Tu viu? Legal, não sabia. Se colocar Sexo e Destino no Spotify, você vai achar. A gente ouviu pelo YouTube, né? Enfim, e tem um personagem, se eu não me engano, é esse que é a história da Vivian, né? Sim.
Acho Cara, que é esse. eu acho Não que lembro eu o tenho nome do quase personagem. certeza, cara. Faz tempo que a gente não Acho que a escuta. gente já até falou desse livro antes, ou falou desse personagem. Eu até brinquei, desculpa a palavra chula, né? Mas é aquele tipo de personagem merdeiro, cara. Nossa, ela que fez faz, muita merda, faz coitada. muita besteira. Não, Cara, nessa vida de novo não. Pá. A gente, cara, sabe aquele personagem que tu vê, cara, quanta besteira que o personagem faz? Então é bem o tipo do personagem. É bem legal, vale a pena, porque você... É uma forma de entretenimento, né? Porque realmente prende ali tua atenção. Entretenimento com conhecimento. É uma história mesmo ali, né? Baseado no espírito mesmo que viveu, né? Numa determinada época da nossa história. E vai contando ali com bastante detalhes a história da vida desse personagem, enquanto a gente vai aprendendo sobre a natureza do mundo espiritual, né? Então é muito rico, é igual também lá o Memórias de um Suicida, Nossa, Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, O Nosso Lar, obras, Mensageiros, tantas outras obras maravilhosas, onde você entretém, né, conhecendo história de personagens, momentos históricos, né, igual aquele O Marquês também, né, que você conhece, aprende sobre... E ali tem muito sobre obsessão sexual, né, apego... Você aprende se entretendo, cara. É maravilhoso. Eu amo estar sempre lendo um livro novo nessa pegada, porque a gente aprende enquanto... a palavra enquanto se diverte. Se emociona, se diverte, se entretém. A coisa é, gente, leiam, entendeu? Conhecimento. Leiam ou ouvam. Leiam ou ouçam, é muito bom. Leiam, escutem, vejam. É muito bom, vale a pena. Fica essa dica então aí pra vocês, Sexo e Destino, no YouTube e no Spotify. É isso aí. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Um beijo no coração pra vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser, computador novo. Até semana que vem. Vocês não vão ficar mais órfãos da gente. A gente recebeu várias mensagens da galera. Volta, cadê os episódios? 2 meses sem. Aí o último que a gente recebeu, a gente falou, vamos ter que voltar. Tá meio ainda uns perrenguinhos aqui, né? Pra configurar as coisas. Por exemplo, meus plugins aqui, eu vou ter que alinhar todos eles ainda. Não tá ainda, o template não tá rodando 100%. Mas enfim, vamos voltar ao ritmo, graças a Deus. Estamos de volta. Estamos de volta pra ficar. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau, tchau.